E aí, tudo bem? Olha só, estamos aqui de volta. Meu nome é Eliesley Silva e eu quero começar propondo aí uma questão de direito constitucional. Dá uma olhada nela. E aí, certo ou errada? A questão está certa ou errada? Essa é uma questão que foi cobrada agora recentemente pelo CESP na prova de analista judiciário da área judiciária, cargo privativo de bacharel em direito, pelo CESP. E o fato é que o assunto precatórios é negligenciado pela maior parte dos estudantes, porque, convenhamos, não é o assunto mais cobrado do direito constitucional. A grande massa, então, não estuda. Mas eu não estou falando para a grande massa, porque você é um estudante de alta performance. E estudantes de alta performance entendem que tudo que está no edital pode ser cobrado e precisa ser estudado. Por quê? De repente vem uma questão como essa, de um assunto pouco cobrado, e isso vai então dividir os homens dos meninos. Vai dividir as mulheres das meninas, vai dividir aqueles que estão se aventurando e aqueles que estão de fato disputando uma vaga naquele concurso público, beleza? Então vem comigo para entender esse assunto, porque aqui a gente trata de forma muito ampla e completa do direito constitucional e do direito administrativo. Legal. Os precatórios nada mais são que um mecanismo de pagamento quando há uma condenação judicial e o devedor é o poder público. Um particular normal, quando ele é condenado judicialmente a pagar uma determinada quantia, ele é intimado a fazer o pagamento de forma voluntária. Se ele não fizer voluntariamente, o juiz determina a penhora de seus bens. Como quando a gente fala de união, estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos. Se você não anotou isso, pausa o vídeo, volta e anota. Essas entidades não podem ter bens penhorados. Consequentemente, elas vão pagar suas dívidas por meio de um mecanismo próprio, chamado precatório. Nada mais é que um ofício que o presidente do tribunal onde ocorreu aquela condenação encaminha para a unidade orçamentária correspondente, a União, a autarquia, o Estado, o DF, o município, para que este ente inclua na sua peça orçamentária seguinte verba necessária para pagar o precatório. Entendeu a ideia? Funciona assim, o presidente do tribunal encaminha um ofício, então há uma definição de um valor no orçamento anual para efetuar o pagamento daquela quantia a que o poder público foi condenado judicialmente. Funciona da seguinte forma: se esse precatório é emitido até o dia 1º de julho de um determinado ano, vamos imaginar, 2018, o poder público então vai incluir esse valor referente ao pagamento do precatório no orçamento seguinte, no ano de 2019, podendo pagá-lo então até o dia 31 de dezembro de 2019. Se o precatório for emitido após 1º de julho, ou seja, de 2 de julho em diante, já não há mais tempo para a inclusão do valor correspondente ao precatório no orçamento do ano seguinte. Então, nesse caso, fica para o ano seguinte ao próximo. Então, se estamos falando de 2018, não dá para incluir no orçamento de 2019, inclui no orçamento de 2020, então o precatório seria pago então até 31 de dezembro de 2020. Logo, se você fez os cálculos, você já percebeu, um precatório demoraria no máximo 2 anos e meio para ser pago. Mas convenhamos, demora muito mais. Porém, monstro, isso não importa, porque não estamos aqui estudando atualidades, estamos estudando o direito. E o direito não importa como é, importa é como deve ser. Tem muito monstro que quebra a cabeça, porque pega a questão de prova e fala, mas não é assim na prática. Mas no direito você não estuda a prática, você estuda como deve ser. Guarda isso na memória para você não errar a questão de prova. Então o precatório no máximo 2 anos e meio tem que ser pago. A Constituição, no ano de 2009, foi alterada pela Emenda Constitucional 62, que então produziu uma série de alterações lá no artigo 100. E aí, se você está estudando com a Constituição desatualizada, meu Deus do céu, não diga que assiste os meus vídeos no YouTube, porque eu não vou permitir isso. Você tem que ter um texto atualizado, tá bom? Pelo menos até a Emenda Constitucional 62 de 2009, no caso do artigo 100, porque foi a última alteração que ele recebeu. Vem comigo para você entender como é que a Constituição passou a prever um pouco mais sobre precatórios. Vamos falar primeiro sobre a questão da prioridade. Funciona o seguinte:
As dívidas em geral do poder público, quando decorrentes de condenação judicial, são pagas por precatórios, certo? Mas não quer dizer que tudo que o poder público deve entra no precatório. Vamos lá. Quando se trata de um valor que tem natureza alimentícia, exemplo clássico, a gente vai tratar de um servidor público que entrou com uma ação porque ele teria de receber uma gratificação que seria de 15% e ele só recebeu 13%. E aí ele entra com uma ação para cobrar essa diferença de 2% ao longo de um período, sei lá, 4 anos. Veja, como estamos falando de uma verba que tem a ver com a remuneração do servidor, óbvio, isso tem natureza alimentícia. Então vai acontecer de a condenação judicial que tratar sobre esse assunto, ela vai gerar um valor. Esse valor não vai ser pago na fila geral dos precatórios. Haverá uma prioridade. Então eu tenho um precatório comum e eu tenho uma prioridade de pagamento em relação ao precatório comum, que é a verba de natureza alimentícia. Guardou na memória? A Constituição estabelece ainda a prioridade da prioridade. Como assim? Se aquele que está para receber aquela quantia for maior de 60 anos de idade, portador de doença ou de deficiência física, maior de 60 anos, portador de doença ou deficiência física, esse então vai receber um pagamento à frente de todos. Ou seja, vamos lá agora sintetizar. Primeiro de tudo eu pago aquele que tem mais de 60 anos, portador de doença ou deficiência física, ok? Deficiência, tá? Não necessariamente só física, deficiência, ok? Paga esse primeiro. Em segundo lugar, eu pago as verbas de natureza alimentar. E aí sim, eu vou então, em última análise, essa terceira camada, pagar os precatórios em geral, tá bom? Guardou na memória? Lembrando que nesse caso dos maiores de 60 anos, portadores de doença ou deficientes, eles não vão receber nessa prioridade da prioridade qualquer valor não. Só a quantia correspondente a 180 salários mínimos. Então, se uma pessoa recebeu lá uma condenação de 200 salários mínimos, 180 ela recebe nessa prioridade da prioridade, ou seja, ele vai receber bem primeiro que todo mundo, ele não vai entrar naquela mesma fila cronológica. Então, até 180 salários mínimos ele recebe nessa prioridade e os 20 salários mínimos restantes ele recebe lá na ordem cronológica comum dos precatórios, tá bom? Lembrando que existem as chamadas RPVs, requisições de pequeno valor. Essas RPVs, na União, elas estão fixadas em até 60 salários mínimos. Significa que condenações de até 60 salários mínimos são pagas, há uma ordem cronológica, mas elas não entram em precatórios. Então, olha que loucura! Anota aí, até 60 salários mínimos, paga-se fora do precatório. Dentro do precatório eu tenho a prioridade da prioridade, até 60 anos, doença ou deficientes. Eu tenho a prioridade, verbas de natureza alimentícia para outras pessoas. E eu tenho a via comum, que é o precatório em geral. Guardou aí na memória? Beleza, vamos seguir aqui para exatamente aquilo que foi cobrado na questão, que é referente à possibilidade de alguém ter um crédito em precatórios, está lá aguardando receber, e esse alguém deseja adquirir um imóvel do poder público. Aqui em Brasília nós temos ainda muitos apartamentos funcionais. Vamos imaginar que a Câmara dos Deputados resolve disponibilizar, numa figura da União, esses imóveis para pagamento, para venda, porque ela entende que é um gasto desnecessário, não quer mais tê-lo. Então ela disponibiliza para venda. Alguém participando da concorrência para aquisição desse bem imóvel pode então requerer que parte do valor, a totalidade, a Constituição não estabelece limites, seja pago com precatório. Ou seja, eu digo, olha, o poder público está me devendo mesmo, então eu vou usar esse crédito que eu tenho para adquirir um imóvel. Tudo bem, é permitido, é constitucional. Por fim, a Constituição também permite a cessão desses créditos em precatórios, né? Tem muita empresa que faz isso. Fala lá, quanto é que você tem de precatório? 80 mil? Tá bom, eu te dou 20 mil agora por esses precatórios e você já vai receber o dinheiro, vai para casa feliz e eu vou ficar aguardando aqui o recebimento do precatório. É uma espécie de investimento, né? Eu pago 20 para esperar um pouco mais e receber os 80 lá na frente. Isso também é constitucional, tá bom? É importante também levar em conta que esse artigo 100 foi, então, alterado pela emenda 62 em 2009. Mas em 2013, houve uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade de alguns dos parágrafos do artigo 100. Logo, se você tem aí o texto da Constituição, é importante você excluir estes parágrafos que eu vou mencionar aqui, porque eles foram declarados inconstitucionais em ação direta de inconstitucionalidade. Foi a ADI 4.357 e 4.425 de 2013. Bem, primeiro declarou-se a inconstitucionalidade dos parágrafos 9º, total do parágrafo 9º, e a parcial do parágrafo 10º. Esses artigos, eles trabalhavam no chamado regime de compensação. Como é que funcionava isso? No momento em que o poder público ia fazer o efetivo pagamento do precatório, era feita a análise do credor, para verificar se esse credor tinha alguma dívida já constituída com o poder público. Se houvesse uma dívida, então essa dívida era automaticamente abatida. Então lá, o poder público tinha lá uma quantia, 500 mil para pagar de precatórios a Alberto. Aí verifica, mas peraí, o Alberto está com dívidas tributárias, deixou de recolher imposto, dívida já constituída no valor de 150 mil reais. Então peraí, tem 500 mil para pagar ele, desconto 150, paga ele só os 350 restantes. Isso então estava previsto e o Supremo entendeu que é inconstitucional por vários motivos. Primeiro porque viola o contraditório e ampla defesa, uma vez que a pessoa não vai poder discutir efetivamente aquela dívida. Segundo porque viola o princípio da isonomia, uma vez que os credores particulares não têm essa mesma possibilidade de efetuar esse tipo de desconto. Então, por todas essas razões, o Supremo declarou inconstitucional, tá? Eu só deixar claro que eu estou falando sobre o que foi declarado inconstitucional, porque justamente essa questão do STM, ela tratou de um parágrafo do artigo 100, afirmando que ele foi declarado inconstitucional, quando na verdade não foi. Então é importante você saber o que o Supremo declarou inconstitucional no artigo 100 para você não se enganar na hora da prova. Então a primeira coisa que ele declarou inconstitucional foi esse tal regime de compensação. O segundo é aqui o parágrafo 12º, que trata do índice de correção do precatório. Lógico, gente, o precatório pode demorar 2 anos e meio para ser pago. Nesse período é preciso corrigir o valor, porque a gente sabe que dinheiro não é um valor estático, ele vai o tempo todo sofrendo influência de índices inflacionários e coisas do tipo. E aí o que a Constituição disse? Diz o seguinte, que o precatório irá ser corrigido monetariamente pelo mesmo índice da poupança. Só que tem um detalhe. Quando é o contrário, quando alguém deve ao poder público, o poder público corrige esse crédito que tem com o particular pela Selic, que é muito mais alto a taxa de correção do que pela a caderneta de poupança. Então o Supremo entendeu que é inconstitucional estabelecer que o precatório vai ser corrigido conforme o índice da caderneta de poupança, porque esse índice é insuficiente para efetivamente efetuar a correção monetária, ainda mais pelo fato de que quando o poder público tem um dinheiro a receber, ele corrige pela Selic. Espertinho, venha com essa não. Então o Supremo declarou esse parágrafo 12º parcialmente, né? Não foi declaração total, mas uma declaração parcial de inconstitucionalidade. E para fecharmos aqui, o parágrafo 15º foi declarado inconstitucional porque ele estabeleceu a possibilidade de os estados, o DF e os municípios criarem mecanismos especiais, regimes especiais de pagamento de precatórios. E aí até incluiu lá no artigo 97 do ADCT algumas regras a respeito disso. E eu não vou tratar aqui porque, como já foi declarado inconstitucional, a gente não vai entrar em detalhes. O que nada mais, nada menos fez o Constituinte, quando estabeleceu essas regras, foi reconhecer o seguinte, olha, a União até que está pagando o precatório, mas os estados, o DF, os municípios não estão pagando, então é o seguinte, vamos dar um calote mesmo, vamos permitir aqui leilão de precatório, eu vou leiloar, quem aceitar receber menos pelo precatório já é pago primeiro, eu vou pegar lá uma parcela ínfima do meu orçamento, vou destinar para pagar precatórios, é tudo isso que esse artigo 97, somado aí à possibilidade do artigo 15º, estabeleceu. O Supremo entendeu que não, que isso é uma forma aberta de dizer que não cumpre o que está na Constituição, que está dando calote nas pessoas e que, portanto, isso não deve prevalecer. Ô Supremo Tribunal Federal, bom! Não fique criticando não, porque esse é o Supremo Tribunal Federal melhor do mundo. Brincadeiras à parte, então foram essas 3 questões declaradas inconstitucionais. A questão do regime de compensação, a correção pela caderneta de poupança e, por fim, esse regime especial para os estados, DF e municípios.
tudo isso declarado inconstitucional, e aí a gente volta para o texto da questão do STM. Olha o que diz a questão: será constitucional lei estadual que permita que o credor da fazenda estadual utilize crédito em precatório para a aquisição de imóvel público do respectivo ente federado. Essa afirmação está certa. Por quê? Porque as regras do artigo 100, elas são válidas para a União, para os estados, para o DF e para os municípios. Então, como a Constituição permite a utilização de créditos de precatório para o pagamento, para a compra de imóveis do poder público, isso é possível na esfera federal, estadual, distrital ou municipal. Logo, essa questão aqui tá certa, ok? Maravilha! Olha, foi muito legal os alunos que estão conosco na Tríade da Alta Performance, que fizeram a prova do STM e mandaram aí informações de que conseguiram gabaritar a prova. Eu vou colocar aqui um comentário só para você ter uma ideia aqui na tela, de uma aluna, a Thaís. Eu fico aí, ó, muito feliz, um beijo para você, Thaís, e ela me deixou, assim, realmente muito gratificado por dizer: olha, professor, gabaritei direito administrativo na STM, a culpa foi sua, beleza? Então, a culpa foi minha, eu assumo essa culpa e eu quero ser culpado assim também na sua vida, de fazer você gabaritar suas próximas questões de prova. E como eu não gosto de ficar só de conversinha, vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um link para uma aula bem completa de direito administrativo, para você ampliar os seus estudos e até entender que método é esse, essa tal de tríade da alta performance. É uma aula com mais de 1 hora de duração, de conteúdo pesado. Você pode reservar sua vaga e assistir para que a gente possa estar juntos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.